Bom dia, meus prezados amigos. Alegria de sempre poder revê-los, poder estar aqui novamente para darmos continuidade ao estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, não é? E hoje nós vamos comentar a lição número 67, que Emmanuel vai dar o título de Os Vivos do Além. E isso está referido no capítulo 9, versículo 30 do Evangelho de Lucas, que diz: E eis que estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias. Aqui nós estamos falando da passagem da transfiguração. Nós não vamos explicar esse fenômeno em detalhes no aspecto mediúnico, né? As características de cada fenômeno ali, né? Distinguindo cada um, não é esse o objetivo aqui. Emmanuel vai fazer uma analogia sobre a atividade, são seres individualizados, personalidades identificadas, que estabelecem um diálogo, né? E vai nos mostrar que essa relação, esse diálogo entre mundos é extremamente natural. Não há nada de sobrenatural ou de extraordinário, não é? E isso é, muitas das vezes, negado por algumas confissões religiosas. Nós entendemos isso, é o seu contexto, são os seus princípios, as suas teologias, não é? Mas a gente vai ver que não é bem assim na questão da totalidade do entendimento desses fenômenos. Porque na transfiguração, nós temos essa narrativa, né? Também em Mateus e Marcos, né? Também no capítulo 9, nós vamos ver que Pedro, João e Tiago subiam ao monte para orar com Jesus, não é? Enquanto orava, seu rosto mudou de aspecto, não é? E suas vestes resplandeciam de brancura. Dois homens falavam com ele, olha, era um diálogo entre o Cristo encarnado e aqueles dois espíritos já desencarnados, mas na sua aparência, no seu modo de se materializar, como as personalidades que então se referiam a esses dois, Elias e Moisés. Então eles aparecem na forma, né, o corpo perispiritual plasmado na forma, né, que identificasse esses espíritos. E eles estão conversando, como nós vamos ver aqui, ó. Dois homens falavam com ele, eram Moisés e Elias. Apareceram gloriosos, olha, e comentavam o êxodo que iria se consumar em Jerusalém. Não é? Então, é nessa direção que Emmanuel vai fazer os seus comentários. Que essas relações, elas não são... elas são, além de serem extremamente naturais, não é? Elas nos deixa bem claro que a vida pós-morte, a relação entre espíritos, entre mundos, né? E no mundo espiritual as relações dos espíritos são ativas, circunstanciais, não muda nada, não é? Eles têm a capacidade, já tiveram outras encarnações, eles apenas aparecem naquela das personalidades que precisam ser identificadas como aquela que viveu, né, referente ao assunto, aquilo que está sendo conversado, não é? Se Jesus, que coordenou todo esse processo da transfiguração, ele que solicita, né, a presença de Moisés e Elias, né, eles aparecem a ele e eles estabelecem um diálogo, eles têm que aparecer na forma de Elias e Moisés, não é? Tanto é que os apóstolos vão identificá-los, não é? Então são eles que dizem na narrativa, não é, que eles estavam comentando sobre o êxodo que iria acontecer. Então, nesse contexto da transfiguração, não é, ocorre a modificação do perispírito, não é? Ele plasma essa forma, né? Ou seja, que reflete aonde? No corpo físico, dando essa forma, né? Em virtude daquela irradiação, não é? Fluídica.
essa irradiação fluídica, né, ela pode modificar a aparência daquela individualidade, daquele ser único. Ele está na personalidade temporária que encarnou como Moisés e como Elias, não é? Mas a sua essência espiritual é um ser único, é um ser inteligente da criação, um espírito, né? Então, o Cristo, devido, isso fica bem evidente, né? A sua capacidade, a sua superioridade, né? A sua essência moral acima de tudo, né? E as suas qualidades, a sua capacidade fluídica, como Emmanuel nos diz, né? Ele é um co-criador em plano maior, não é? Quando o Deus pensa, os Cristos agem, né? Então, e as suas faculdades, ela é natural, todos nós temos que entender isso. Essas suas faculdades iam muito acima, né? Daquelas que são comuns daqueles que são do nosso padrão evolutivo e até de espíritos superiores, espíritos puros, né? Porque os Cristos estão acima nessa hierarquia de evolução intelectual e moral, não é? Então, quando nós vemos, eis que, olha, falando, não é? Com ele, o Cristo encarnado, dois varões que eram Moisés e Elias, dois espíritos, não é? Então, esse fenômeno de natureza mediúnica, né? De natureza mediúnica com Jesus, é um fenômeno anímico, não é? É anímico, não há uma participação, não é, de terceiros, não há intercessores. Cada espírito, né, o Cristo, por exemplo, ele não precisava de um outro médium ou de algum intercessor para que ele, né, estabelecesse essa relação, não é? Devido às suas qualidades, às suas faculdades mediúnicas que eram completas, né? Como diz Emmanuel, o médium de Deus, não é? Então, Emmanuel começa a sua narrativa e ele vai nos dizer o seguinte: várias escolas religiosas defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Mas para quem já leu o Novo Testamento, e o Antigo Testamento também, ele é permeado quase na sua totalidade por fenômenos mediúnicos. Como Maria, quando o anjo aparece para ela, Isabel, todos os fenômenos, o pai de João Batista, quando vai no templo, ora, então o Espírito aparece para ele dizendo que eles terão a graça de ter um filho, não é? Então, como explicar isso? O anjo, aquele espírito, um espírito, é uma identidade, um ser individual, né, que tem a sua identidade, a sua essência, não é? E ele aparece e fala várias formas de manifestação mediúnica, de vidência, não é? E uma série de... Ele se materializa, como houve o fenômeno da materialização, né, na transfiguração, e há uma conversa, um diálogo. Então, como que não se comunica? Não é? Não há como entender essa negatividade, mas talvez mais para frente a gente entenda isso, né? Então, esses teólogos, não é? Principalmente teólogos, ou aqueles que negam por seus dogmas, né? Por suas confissões religiosas, é um direito, nós respeitamos, não é? Então, são os pseudos defensores da honra do Cristo. Há muitas confissões, há muitos teólogos de suas mais diferentes confissões religiosas que eles atribuíram a si a condição de advogar pela causa do Cristo e a causa de Deus, como se o Cristo precisasse de defensores, como se Deus precisasse de confessores, de defensores, não é? Então eles se honram, ou seja, eles falam em nome do Cristo. Com que autorização? Limitando o próprio Cristo, mas qual é o objetivo desse, né? É monopolizar o cristianismo. É a ideia de pertença. É a ideia de que quando eles fazem esse processo de monopolização do cristianismo, o que eles fazem? Aos seus moldes, aos seus interesses, aos seus vínculos, não é? E negam e rejeitam qualquer outra opinião, não é? Diz que é manifestações satânicas, manifestações, bruxarias e uma série de fenômenos. Então, esse fenômeno da transfiguração e dois espíritos falando é o quê?
Seria o Cristo praticando bruxaria? Não tem como negar, isso é um princípio lógico, não é? Então, quando eles negam, né, esse processo, eles negam quando estas manifestações, né, estão fora das suas confissões religiosas. Porque há as manifestações de vários fenômenos. Fenômeno de Pentecoste, por exemplo, na linha do pentecostal, neopentecostal, os carismáticos, não é? E porque ali está o Espírito Santo se manifestando. Sim, nós entendemos isso e concordamos. Mas, quando está fora daquela confissão religiosa, é bruxaria. Quer dizer, Deus, o Espírito Santo, é aquele que envolve todos os seres, todas as criaturas, sem distinção de raça, cor, credo, religião, cultura, etc, etc, etc. Não é? Como ele, se todos estão em Deus e o Espírito Santo é Deus, como que aquele que não confessa aquela determinada religião, ele pode estar fora de Deus? Não é? Então, isso são dogmas, são princípios, são alegações, né, que o ser humano tem o direito de ter, não é? Do seu universo, do seu chamado universo, daquilo que envolve, né? E hoje são tantas as confissões religiosas que nós nem sabemos, não é? Quem são, como são e quais são os seus preceitos, né? E nós sabemos quais são os seus interesses, né? Aquilo que permeia tudo. Porque essa alegação, ela vem principalmente lá de Deuteronômio, né? 18, de 9 a 12, no Antigo Testamento, né? Onde Moisés vai proibir, ele vai falar sobre, nós temos também lá no capítulo 11 do livro de Números, não é? Ele vai falar das adivinhações, dos prognósticos, né, futuros com interesse material, porque já haviam médiums, né, ou consultores, né, ou esses adivinhadores que evocavam os mortos, mas para fins escusos. Então Moisés proíbe isso. Moisés vai dizer que isso só seria permitido mediante a presença de um conselho de anciãos. Tinha que ter no mínimo 2 anciãos para presenciar esse fato, para que não houvesse esses mecanismos de uso, né, escuso dessas faculdades mediúnicas, não é? Isso tinha que ter um fim nobre, ético, moral, com princípios, não é? As relações com a espiritualidade não podem ser relações banalizadas, fúteis, né, para satisfazer as nossas curiosidades. Essas realmente estão fora dos preceitos. E a maioria delas são dissimulações, não é? Então segue, Emmanuel. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres, que é o Cristo Jesus, confabulando, né, conversando com 2 entidades, 2 individualidades, não é? Egressas, vindas, né, da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta. Porque essas relações, como já dissemos, né, elas são naturais, e comunicam-se. E essas comunicações, elas se dão por espontaneidade. Então, médiuns que realmente alegam a qualquer momento, ele estrala os dedos, o espírito, se for espírito superior, um espírito que tenha uma estrutura moral e intelectual, de conhecimento, espíritos que realmente trazem as suas mensagens para o fim útil, para, como diz Paulo, né, para edificar, construir, edificar a igreja, a comunidade, né? Então, eles se manifestam espontaneamente quando eles querem, não é? A não ser quando a mistificação aí é diferente, não é? Então, ou por evocação. O médium pode evocar, mas tudo dentro de preceitos éticos, preceitos morais, em momentos adequados e principalmente em locais adequados para isso, não é? Tudo tem que ter um estabelecimento de regras, não é? Que vão corroborar as relações e tudo aquilo que vai permear o encontro de um espírito desencarnado, uma mensagem, ou seja o que for essa manifestação, para demonstrar que ela é idônea, não é? Que ela não é uma mistificação, não é? Então segue, Emmanuel. O mestre egressas de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos.
Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Não é? É um ser comum. Por isso que Emmanuel usa duas questões: almas perturbadas ou perversas. Porque eles também são almas perturbadas. A perversidade deles vem dessa própria perturbação da própria condição, que ele desencarnou nessa condição e continua praticando males, né? com características de perversidade. Mas não tem nada de Satanás, esses seres mitológicos. São espíritos inferiores, que vão mudar, vão se transformar, não é? Nós vemos muito isso lá naquele processo da desobsessão que Jesus fala dos endemoniados de Guedara. O que houve ali, aquele processo? Houve um diálogo. O espírito obsessor reconhece o Cristo, os encarnados não, e estabelece um diálogo. Então há um ser invisível, espiritual, que sai daquele... E aqueles espíritos, aquelas entidades, aquelas legiões que eles dizem, nós somos muitos, e todos eles estabelecem, eles pedem o Cristo que os deixe. Eles preferem ir para uma condição mais inferior do que se mudarem, se transformarem, mas todos eles vão ter esse momento de transformação, ou pelo amor ou pela dor, terão que fazer novas escolhas, não é? Então, o que Jesus faz nisso? Jesus chamou-lhes de Satanás ou de outro nome? De forma alguma. O que Jesus demonstra e o que todos nós devemos demonstrar? Tolerância, amor, espírito de caridade, porque ali é um processo de desobsessão. Então, tanto está libertando aquele que está sofrendo o processo de obsessão, tem passagem que é 2 e tem o que é 1, que está sendo obsediado por essa legião. Então, e quando Jesus os retira também, eles têm a opção de se transformar, mas eles pedem que querem continuar, Jesus os atende, porque a transformação depende de cada um. Então não são seres demoníacos. Nós estamos cheios, nós estamos abarrotados, a terra está inundada de seres encarnados com altíssimo teor de perversidade, de vontade, de desejo, de forma dolosa de praticar a perversão, a maldade uns contra os outros. Ou nós podemos negar isso aqui em nossas relações, não é? Então, o Jesus transformar-se, optar por transformar, é a condição necessária para que cada um mude, não é? Ele não vai fazer isso para nós. O que Jesus fala? Aquele que passou pela desobsessão, Jesus recupera a sua dignidade diante a comunidade, não é? A dignidade humana e social dele como um ser ativo daquela comunidade, não é? Aqueles outros também, que no futuro, assim que eles desejarem fazer isso, serão acolhidos pela espiritualidade e serão ajudados, não é? Serão acalentados, serão consolados e receberão todas as condições e a ajuda necessária para se transformarem, né? Então, aquele que passou por esse processo de obsessão, ele testemunhou todos aqueles fatos, né? E ele se tornou um mensageiro do Cristo. Ele pediu o Cristo para segui-lo. Cristo não, ide à tua casa e proclame aos teus o que te aconteceu. Então, teologicamente, teólogos apontam que foi o primeiro anunciador, não é, do Evangelho do Cristo em territórios pagãos, lá em Guedara, não é? Então, a população que não é satânica, que são pessoas encarnadas daquela comunidade que não estavam obsediados, né? Estavam livres, eles rejeitaram o Cristo. Ele que passou pelo processo de obsessão, aceitou o Cristo e foi anunciar. Qual a lógica disso? Nós, seres encarnados, rejeitamos o Cristo. Ele não, ele se tornou um proclamador. Mas era um direito daquela população, porque a característica da materialidade, aquele pseudo prejuízo material que eles tiveram, né? Eles preferiram que o Cristo se retirasse, não é? E o Cristo atendeu, não os qualificou, não os estigmatizou de nada, não levantou a ele ou não os desqualificou de nada. Cristo apenas atendeu o pedido e se retirou daquela região, não é? Então, são espíritos inferiores
que no momento certo vão passar pela sua metanoia, a sua transformação necessária. Se arrependerão, mas a essência, né, é a transformação. E outra, essas imperfeições, essa inferioridade, mesmo que eles tenham atingido o nível de seres perversos, né, são imperfeições momentâneas. Para tudo isso há um fim. Só o amor, o bem, esse não tem fim, esse é eterno. O mal não. O mal não é, ele não acompanha o ser eternidade. O ser, ele não tem a capacidade de acompanhar um indivíduo pela eternidade. Porque todos vão se transformar. Ninguém vai atingir a condição da eternidade, que é a ressurreição final, sendo um espírito perverso. Ele vai ter que mudar, ele vai ter que se transformar. Mas é no momento que nós decidirmos fazer isso. Essa é a condição do livre-arbítrio, né? E nós fazemos analogia também desses inimigos, lá em Marcos 9, 38, né, e Lucas 9, quando eles falam para Jesus, nós temos aqui a passagem, rapidinho, olha como é que eles vão dizer. Jesus vai dar instruções para os apóstolos, né? Então surgiu uma discussão entre eles sobre quem era o maior. Jesus, sabendo o que pensavam, né, aproximou com uma criança e colocou junto a si, e vai dizer, né, quem acolhe aquelas crianças sem atenção a mim, não é? Ou seja, e vai dizer a eles que o menor de todos vós é o maior, dentro dessa analogia comparativa. Mas olha o que Jesus vai dizer no versículo 49. João lhe disse, mestre, vimos alguém que expulsava demônios, ou seja, seres, né, que obsediavam, não é? São espíritos que obsediam espíritos, um desencarnado obsediando um encarnado. Não há nada de diferente nisso. Em teu nome, e o impedimos, pois não anda conosco. Aí o que Jesus disse? Não o impeçais, não é? Quem não está conosco, quem não está contra vós, está a nosso favor. Então, o Cristo não diz que essas manifestações são manifestações demoníacas. Ele não diz que é exclusivo a ele. O que isso aconteceu? Nas teologias e nas confissões dogmáticas, eles não querem que isso aconteça fora do seu universo, fora do seu espaço confessional, porque isso é o chamado exclusivismo teológico, não é? Eu tenho a supremacia, a predominância e a pertença do Cristo. Então, fora de mim, seria um ato pecaminoso, não é? Quer dizer que outros espíritos que não, ou espíritos encarnados ou desencarnados, essa faculdade mediúnica, né, seja ela anímica ou não, ela é desfeita. Pois ela é uma faculdade comum a todos, todos têm uma tonalidade, todos têm as suas características, sejam elas mais ou menos ativas, todos têm essa faculdade, ela é comum a todos, não é? Então, os exclusivismos institucionais, cada instituição quer a predominância e a supremacia de Deus e do Cristo para si. E qualificam, ou melhor, desqualificam todos os outros, que também têm em si essas faculdades, mas não podem exercer. E o espírito desencarnado, ou esses seres demoníacos, são seres inativos. Como me explicar? Se nós estamos vendo seres, a relação, um diálogo, não é? E todos esses fenômenos, né? Então, como diz Emmanuel, ele tem uma pergunta. Então o cristão saciará somente a sede do cristão? O Cristo não saciou. O que o Cristo falou para a mulher samaritana? Ela não pede ele essa água, só que ela não entendeu o processo. Mas se ela quisesse, e eles acreditaram no Cristo, não é? Pediram a ele que ficasse lá 2 dias para receber que água? A água que transforma o espírito. É um nutriente da alma. Essa que vai realizar a verdadeira transformação, não é? Ou seja, na caridade e no amor não há contradição. Todos, independente de sua confissão religiosa, independente de sua nação, de sua cultura, de sua cor, de suas escolhas, todos têm, não há contradição no amor, na caridade, na misericórdia, na compaixão, não é? Então, esses são aqueles que nós chamamos de anti-ecumenistas. Eles não nos toleram, eles nos aturam. É totalmente. A tolerância é uma virtude nobre. Tolerar, respeitar, entender, não é? Compreender, ser misericordioso, não. Aturar é diferente, apenas suportar a pessoa, não é?
Então, isso é totalmente diferente. Esses são intolerantes, como a ciência do século XVIII, XIX, XX, quando ela vai desenvolver também e vai negar, né, pelo processo do empirismo, né, o positivismo, o cientificismo, não é, vai negar esses processos e as suas hipóteses, né, que são extremamente ingênuas, né, e elas também consideram isso heresias, como as religiões consideram heresias, porque heresia está fora daquele universo, daquela determinada confissão. São as chamadas heresias científicas. É um direito, não tem problema. Tudo ao seu tempo. A verdade jamais pode ser escondida, como diz o Cristo. Tudo virá à tona. Não é? Não tem como taparmos a verdade para sempre. Não é? Uma hora tudo isso vai ser entendido e nós vamos compreender que essas relações entre mundos são extremamente naturais. Aguardem, né? Precisamos evoluir, precisamos melhorar. Quando nós aurirmos um plano mais satisfatório, nós vamos ter essa compreensão. E então esse ecumenismo, né, ele se dará de forma natural e espontânea. Não é? Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, porque se tudo que há com o Espírito, com a evocação de Moisés, o Cristo chamou, evocou Moisés e Elias, então seria algo diabólico. Se a alegação está lá no Deuteronômio 18, não é? Como explicar isso? Como diz Emmanuel, deixa muito bem claro, não é? E sim, dois espíritos gloriosos de uma elevação, espíritos superiores, que já atingiram um grau de superioridade, não são perfeitos ainda, mas já são espíritos de uma qualificação superior, não é? Gloriosa em conversação, em diálogo, né? Íntima. Nós já lemos a passagem lá, né? Com o Salvador, com o Cristo, né? E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, de banalidades comuns, não é? Portanto, os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados, não é? Senão, como há outros processos que nós vemos que os espíritos são identificados. No Novo Testamento, os anjos ou os espíritos que aparecem são identificados, não é? Então, não é algo esvaziado de sentido, não é? Então, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, né, se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra, ou seja, na crosta terrena, em torno do nosso obra. Milhares e milhares e milhares e milhões de espíritos que já desencarnaram, que continuam presos à sua condição terrena, aos seus interesses terrenos, às suas paixões, às suas iniquidades, e não querem se desprender daqui. São esses os seres que nos obsediam aqui. E se obsediam e se degradiam uns com os outros no plano dos desencarnados, assim como aos bons, aos superiores, aos puros e aos cristos. Todos eles são seres que estabelecem relação e são ativos. Não há inatividade no plano das relações, em nenhuma das moradas do Pai. Tudo é ativo. A diferença é da corporeidade, da densidade de cada morada. Nós não temos a nossa condição ainda é muito grosseira, né? E não tem as características ainda da nossa plasticidade para entrarmos em contato com espíritos mais elevados, não é? Então, na Terra, a benevolência, não é? É o agente transformador. Então, se o Cristo não os condena, se o Cristo não usa de palavras duras, Jesus em momento algum os desqualifica, né? Lhes coloca alguma marca, como nós fazemos com todos, porque vai chegar um momento que aqueles que são superiores, aqueles que usam a misericórdia, a bondade, o amor, que são os que governam os planos superiores, a todo momento esses espíritos perversos presenciam a sua forma bondosa, misericordiosa, estendendo a mão para que eles se transformem, que essa é a força do amor, eles cedem. Então, mas como eles podem ceder se nós chegamos, como diz o outro, jogando gasolina no fogo, jogando combustível no fogo para que ele aumente, não é? Os agredindo verbalmente, os desqualificamos como seres, como filhos de Deus. Aí nós vamos gerar realmente conflitos, uma relação conflituosa, de ódio.
E aí vai aumentar cada vez mais esse padrão. Ou seja, é um diálogo extremamente natural, né? Que se estende a todas as moradas, todas elas, independente do padrão evolutivo. Agora, tudo é facilitado, é maior para aquele de forma descendente, dos superiores para nós. Nós não temos acesso a ele, pela nossa condição inferior e ainda do mundo de provas e expiações, que caracteriza pela nossa inferioridade intelectual e moral, não é? Então, entre todas as moradas e entre estas, ou seja, cada morada, nela especificamente, os seres desencarnados se relacionam naturalmente. As características se distinguem pela tenuidade, não é? Pela volatilidade de cada mundo, não é? Então, essas são as variáveis, né? E nós, como já explicamos, não é? Como lá no fenômeno de Pentecoste, né? Os carismas, a manifestação dos dons, e como nós temos aqui também os nossos irmãos carismáticos, nós sabemos desse fenômeno, não criticamos de forma alguma, né, a manifestação, aquele êxtase espiritual, né, que as pessoas atingem. Mas Paulo fala lá, é só ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, 14 e 15, que Paulo fala, tudo bem, a manifestação do Espírito Santo é algo que está em nós, não é? Em nosso íntimo, e nós sentimos essa presença, mas quando ele fala, por exemplo, falar em línguas, Paulo fala que isso tem que ter um objetivo, precisa edificar. Se acontecer somente o fenômeno da glossolalia ou da xenoglosia, falar de forma descoordenada ou falar numa linguagem diferente, não edifica a igreja. Tanto é que ele fala que ele prefere falar 10 palavras que sejam compreendidas do que milhares que não tenham nenhum significado. Então tudo tem um objetivo útil de esclarecer, de edificar, de construir, não é? As relações entre planos, as relações entre seres, entre criaturas de Deus que nós somos, não é? Então, é nesse aspecto que nós estamos falando de generalidade, não é? Mas há os fenômenos e as manifestações individualizadas. Ali havia um objetivo, ali havia um diálogo estabelecido, comentários sucintos daquilo que ia acontecer. E assim nós vemos em vários médiuns e espíritos que se relacionam, né? Essas comunicações entre planos, né? Ou seja, aqui nós estamos vendo que, como diz Emmanuel, é a lei evangélica. É a lei que o Cristo nos ensina, né? Ensinada como mensagem, por guias espirituais. Não tem problema. Ou o espírito que desencarna, que é de uma determinada confissão, ele muda lá no plano? Não. Ele continua tendo seus preceitos. Agora, se ele evoluir, ele crescer, ele vai entender que todos somos iguais, que todos somos filhos. Temos essas diferenças e entramos em conflito por teses e teorias teológicas, que não trazem nenhum benefício. Nós temos que caminhar para o entendimento, a unidade, caminhar para a diversidade, caminhar para a unidade, sermos um só com o Pai, não é? Então, essa mensagem, né, por guias espirituais elevados, né, aqueles que vão trazer realmente algo que constrói, que edifica, né, ou seja, acima de tudo, né, essas mensagens não podem parar apenas no verbo, na transmissão, tem que ser colocada em prática. Elas só se confirmam quando colocada em prática nas relações humanas ou entre planos. O objetivo do superior e suas mensagens, nós temos as 13 obras de nosso lar. Aquilo são obras magníficas para nos ensinar, para que nós possamos aprender o mais rápido possível como nós devemos nos portar aqui, entendendo que vamos transpassar o mundo espiritual e vamos continuar nessas relações. Se nós quisermos ir melhor e poder alçar um mundo melhor, nós temos que já iniciar esse processo de transformação agora. Não é depois que nós temos que fazer isso, né? Essas revelações, né, elas são disseminadas por toda a Terra, independente de qualquer conotação ou confissão religiosa, sem distinções ou privilégios, não é? É para todos, não é? Então, declarando-se, olha, identificados. Não se registrou o fato,
declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, sem denominá-lo, sem identificá-lo, né? Mas de Moisés e do companheiro, Elias, né? Dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida, porque a vida continua. Eles estão apenas numa nova vida, numa nova relação circunstancial e de relações humanas, em planos distintos do nosso, dependendo da elevação da morada que eles se encontram. Mas como eles estão em moradas mais elevadas, eles têm acesso às moradas inferiores, porque são eles que têm que ajudar nós que estamos nessa condição. Caminhar sozinho fica difícil. Nós temos que fazer as escolhas. E eles são os instrumentos do amor de Deus, da misericórdia divina, que nos ajudam nesse processo, né? E isso, eles fazem isso em todo o globo, sem exceção de uma criatura. Porque não há privilégios, não é? Nós espíritas não temos privilégio nenhum nisso. Os médiuns e os mensageiros do plano espiritual, eles se comunicam em todo o plano com todas as pessoas. Não é só para espíritas ou para quem acredita na mediunidade. Negativo. Isso é comum a todos, né? Ou seja, a evocação, quando nós entendemos isso, ela é um apelo. Evocar, então o médium, quando diz que tem autonomia, ele faz o que quer, eu tenho as minhas dúvidas, e aconselho que vocês também tenham suas dúvidas. Ela é um apelo humilde, e não uma fórmula exigente, como um ser que está num plano ainda de características de imperfeição, exigir de um espírito superior determinar que ele venha. Não. Isso é um processo sério. Quando está envolvido um médium que é sério e um espírito que é superior e é sério, essas relações são de extrema idoneidade. Existem princípios, existem regras estabelecidas para isso. Não são relações inconsequentes, comunicações inconsequentes. Isso são de espíritos inferiores. Os zombeteiros, como nós falamos, né? Espíritos ainda que estão numa condição inferior, não é? Então, como a gente, quando nós falamos que quando nós desencarnamos, nós vamos estar situados nas mesmas relações e vamos ser lá o que somos aqui. Então nós temos que fazer esse processo de transformação, porque o amai vossos inimigos que o Cristo fala lá em João 5,43, né? Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, não está circunscrito só aqui à terra, não. Isso aqui continua do lado de lá. E da vida presente. Nós não temos que amar os nossos inimigos e orar por eles, não é só aqui enquanto estamos encarnados, não. Porque as relações de animosidade são perpetuadas enquanto nós não nos transformarmos. Agora, a relação afetiva, de amor, de desejar o bem, de mudar, de transformar, de estender a mão uns para os outros, essas também vão. Não há mudanças nesse processo. Nós é que temos que mudar durante ele, para melhor, não é? Então, os espíritos, né, que proclamam, né, eles proclamam os mesmos princípios, as mesmas características, né, e as transmitem desde os mais ignorantes, aqueles que estão começando o seu processo, né, até os mais sábios. Por isso que é um fenômeno comum a todos. Mas essas relações são naturais. Nós é que não entendemos, que nós achamos que, né, elas são extra, elas estão fora do contexto comum. Né? E colocamos isso, ou classificamos de N formas. Né? Então, o primeiro controle desse fenômeno, dessas questões, ele, como diz Emmanuel, né, como nos diz Kardec, é sem contradita, né, o da razão, o crivo da razão, a lógica. Isso é avaliado, é analisado, né, ao qual é necessário, olha, submeter sem exceção. Sem exceção. Por isso que exige critérios para o estabelecimento da evocação dessas relações. Espíritas sabem disso. Aqueles que são responsáveis, aqueles que estabelecem as relações entre planos, eles são responsáveis por isso. Não é? Então, de tudo o que vem dos espíritos. Não é como diz João, verificai se eles são de Deus. Ser de Deus, se eles são espíritos idôneos, corretos, que estão tentando trazer mensagens construtivas de elevação da humanidade.
Esse é o critério, não é? Então, esse fenômeno, né, o que ele revela? O nível evolutivo dos espíritos. Cada um tem a sua característica, o seu grau de evolução. O espírito e o espírito encarnado, que é o intercessor, o intermédio, aquele que está sendo a ligação do estabelecimento dessas relações entre planos, né? Seja ele encarnado ou desencarnado. E isso reflete e vai refletir sempre aonde, gente? Sempre no sentimento predominante do espírito. Qual é o sentimento do espírito predominante do encarnado? Qual o objetivo? Qual o fim? Né? Qual a característica? O que ele pleiteia? O que ele deseja? E mesma coisa de lá. Qual é o objetivo do espírito que se propõe a comunicar com um médium aqui terreno? O objetivo tem que ser de elevação, de edificação, a transmissão, a consolidação do amor do Cristo em nós, em nossos corações e em nossos sentimentos. Meus amigos, muito obrigado. Eu espero ter conseguido, né, de forma modesta, sabendo das minhas limitações, ter transmitido, né, o conteúdo, aquilo que eu entendi, né, da passagem, daquilo que Emmanuel coloca em suas reflexões, né. Poderíamos fazer outro tipo de leitura, mas são tantas aquelas que nós temos que escolher uma linha de pensamento para explicar. Eu os agradeço, desejo a vocês um final de dia com muita saúde, muita paz, um restante de semana também com muita paz, muito amor, muita harmonia em seus corações, que continuemos a vibrar positivamente para toda a humanidade, encarnada e desencarnada, para que em todos os planos, esses conflitos, esses embates desnecessários que nós fazemos por alguns pensarem diferente de nós, terem uma confissão religiosa diferente de nós, ter um partido político diferente de nós, ter qualquer tipo de pensamento, nós temos que respeitar uns aos outros. Nós temos o direito ao livre-arbítrio de fazer nossas escolhas, assim como o outro tem, mas todos nós teremos que colher aquilo que plantamos. E isso não vai ser diferente para ninguém. Um abraço a todos, saúde e paz.